nós vamos estudar é a pulsologia que nós utilizamos da artéria radial. Essa está ao lado de um osso, 10 a 15 minutos é uma tarefa, condição crônica. O outro é fiel, gênero, masculino e feminino, tanto na questão do biotipo, como também fazer uma palpação, avaliar. Agora é lógico, conforme eu falei lá em métodos de avaliação, temos aqui no curso, desde a representação de órgãos difíceis. Olá pessoal, sou o professor Pedro do canal Acupuntura. O tema que nós vamos estudar é depressão. Esse problema mental e emocional que aflige muitas pessoas nos dias de hoje, especialmente as mulheres e indivíduos de meia idade, a partir dos 40, 50 anos de idade, normalmente são as pessoas que mais sofrem de depressão. Das doenças psiquiátricas, de todas as doenças psiquiátricas, 35 a 40% são de doenças desse tipo de distúrbio, de depressão. Então, das doenças psiquiátricas, a depressão equivale a 35 a 40% de todas, tá? A origem, normalmente, ela vem desde a questão constitucional, da dieta, da sobrecarga de trabalho, mas o principal fator que origina a depressão é o estresse emocional, é o fator gerador da depressão. Por quê? Esse estresse vai gerar uma estagnação ou vai gerar uma deficiência de Qi importante ou deficiência de Shui importante, se manifestando o quadro depressivo por conta dessas deficiências ou dessa estagnação. A estagnação é o mais comum, principalmente a estagnação de fígado. Quais são as manifestações que caracterizam a depressão? A manifestação mais conhecida, e mais destacada aqui, é exatamente uma tristeza, uma angústia, muitas vezes um rancor, que permanece, que não passa, porque sem emoções, tristeza, isso é comum nas pessoas, mas com o tempo elas vão ser melhor administradas, vai passar, aquele momento mais importante da tristeza, acaba passando. Agora, em pacientes que têm esse padrão de depressão, isso não passa, permanece. Então, esse é o primeiro sinal de depressão. Segundo, cansaço, sensação de cansaço, apatia, indisposição, é típico também de pacientes com esse problema da depressão. A necessidade de se isolar, o isolamento social também é muito comum, a manifestação em pacientes com depressão. A falta de prazer pela vida, não tem iniciativa, não tem vontade de fazer nada, de realizar nada, nada motiva esse paciente depressivo. Baixa autoestima, muitas vezes comprometendo até a higiene pessoal, não se preocupa com a aparência e nem com a própria higiene. A perda do sono, a insônia ou a sonolência. As duas condições podem ocorrer dependendo da síndrome que está acometendo esse paciente com depressão. Também a fome, aumento do apetite de forma exacerbada ou a falta do apetite. Também os dois extremos podem ocorrer dependendo da síndrome que acomete o paciente. Perda da concentração, do foco, não consegue se dedicar a nada que exija muita concentração, perda da concentração. Agitação, ansiedade, gerada por um medo, normalmente, normalmente é dessa forma que se apresenta. Pensamentos recorrentes, de morte,
desejo da morte e, em alguns casos mais graves, tentativa de suicídio. Então, essas são as manifestações que a gente observa em pacientes com esse quadro de depressão. E de que forma que isso é entendido na medicina chinesa, né? A depressão, se você pegar a palavra que representa depressão em chinês, é Yu, né? Ela traduzida, ela pode ser traduzida não só como depressão, mas como estagnação, porque para o chinês a principal condição da depressão é uma condição de estagnação de qi do fígado. E por que qi do fígado? Porque o fígado, se vocês fizerem uma análise fisiológica do fígado, vão entender que o fígado ele alberga quem? A alma etérea, o Hun, que é responsável justamente pelos sonhos, pelos projetos, pela criatividade, né? E quando a pessoa estagna esse Qi e essa alma etérea perde o movimento que é chamado vai e vem da alma etérea, né? Que é exatamente o que permite essa alma etérea viajar mesmo, porque sonhar é isso, é viajar, é criar, é projetar. Quando a alma etérea que está albergada no fígado perde esse movimento, ele estagna, né? É gerado uma estagnação. E essa estagnação é o que melhor representa a depressão. Então, os pacientes que têm esse quadro de depressão têm como principal síndrome a estagnação de Qi do fígado. Agora, é lógico que todo paciente, inclusive o paciente com depressão, ele não é monossindrômico, ele vem sempre com uma série de outras síndromes acompanhando. Um outro órgão importante aí a ser considerado é o rim. Deficiências de rim são muito comuns em pacientes com depressão, porque o rim é responsável pela força de vontade. E o paciente com depressão ele tem o quê? Exatamente a falta dessa força de vontade. E aí quando eu falo deficiência de rim, eu estou falando tanto da deficiência de Qi quanto de Yin do rim, né? As duas deficiências podem ocorrer. Esse Qi interferindo em toda essa questão da sensação de cansaço vem junto com outros Qis deficientes, e esse Yin deficiente a ponto de não nutrir, não suprir a demanda do fígado, que o rim costuma fazer muito isso, e ele não consegue suprir o fígado, por isso também que a alma etérea perde, fica desalojada, né? Perde. Nós costumamos dizer que para que a alma etérea, assim como o Shen precisa do Xue, do Yin para albergar, a alma etérea é a mesma coisa, ela precisa do Xue e do Yin para albergar. Quando está deficiente, essa alma etérea ela perde esse vínculo, né? E aí gera uma desarmonia, tá? E o rim colabora muito em manter o yang acaba ascendendo, né? E a alma etérea ela é mais sutil comparada com, assim como o yang é mais sutil, né? Para fazer uma comparação. Mas quais outras síndromes que vêm acompanhando um quadro de depressão? Eu não falei de cansaço, então as deficiências de Qi são muito comuns. Por quê? Toda doença, todo distúrbio, todo problema de ordem mental e emocional, ele vem normalmente com um fundo de desgaste, porque são sentimentos recorrentes que ficam ali consumindo Qi, Xue, gerando estagnações. Isso é o mais comum fisiologicamente analisando, tá? Então esses pacientes normalmente vêm com uma deficiência importante de Qi. Eu já falei Qi do rim, mas podemos entender como Qi do pulmão, do coração, também é muito comum, gerando palpitação, opressão torácica. Isso é deficiência de Qi.
ou estagnação de Qi, né? Que gera pulso irregular, gera essa opressão torácica, é comum deficiência de Qi. Então veja que não é só a estagnação de Qi. Estagnação de Qi é o que mais representa a depressão, mas os pacientes vêm, conforme a manifestação, a gente pode entender quais outros órgãos e quais outras síndromes estão comprometendo esse paciente. A deficiência de Qi do baço, que eu já falei, gerando muitas vezes alterações digestórias aí, extensão abdominal, náusea muitas vezes, né? Então depende muito. E deficiências de Xue e Yin, tanto do fígado quanto do coração. Quando eu falo da agitação, da ansiedade, que às vezes gera aquele problema do paciente com momentos de agitação, de ansiedade, com medo, né? Às vezes até pânicos, né? Junto com esse quadro de tristeza, de apatia. Então essas oscilações às vezes acontecem exatamente porque tem essa estagnação, mas tem também lá uma deficiência de Xue ou de Yin do coração. Então, pode ter também fleuma envolvido aí, obstruindo coração, obstruindo o próprio fígado, né? Em casos mais graves. Então, as síndromes, elas podem ser muitas junto com essa estagnação de Qi do fígado, certo? É importante, quando avalia um paciente com depressão, entender e diferenciar por órgãos e diferenciar por qual substância, se é Qi, se é Xue, se é Yin, se é Yang que está deficiente. O paciente também pode manifestar a sensação de frio. Eu não falei Yang do coração, Yang do rim, às vezes Yang do baço. Então, nós temos que realmente avaliar o paciente para entender quais são as síndromes que comprometem esse paciente com depressão. Mas importante é ressaltar a estagnação de Qi do fígado. Certo? Eu vou encerrando por aqui. Espero ter colaborado com essa reflexão sobre depressão e até o próximo vídeo com um novo tema. Abraço a todos. Ajudando-me a fazer fisiologia, ela exige alteração. Como que eu vou perceber dessa técnica, né? Porque nós temos um pulso, que é um pulso cheio, aquele que a gente vai sentir nas 3 sessões do pulso, que você tem dificuldade para perceber. Superficial, nós percebemos esse pulso, utiliza pulso superficial. Nós só sentimos que síndromes que já um externo e interno, né? O externo é superficial, tem calor, não é difícil você perceber pulso cheio, calor de excesso, de deficiência.